PlayStation 5 Pro Sony, sério. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Bruno Biagio falando e sejam bem-vindos ao G84 Nerd. Vamos aproveitar hoje e conversar um pouquinho da que está dando aí no mercado de games a respeito da possibilidade do lançamento das configurações, na verdade, que vazaram aí do PlayStation 5 Pro. E eu vou explicar o porquê daquela frase no começo do vídeo para vocês. Bom, uma coisa que está se comentando muito aí no mercado de games é justamente sobre o lançamento do PlayStation 5 Pro, apesar de que oficialmente nada foi confirmado, não é? As informações que saíram acerca principalmente das especificações do videogame foram liberadas pelos famosos insiders, né? Informantes aí que acabam, de alguma forma estão dentro da indústria e acabam liberando essas informações antes que a própria empresa libere essas informações de forma oficial. E aí eu fui ler algumas informações a respeito das especificações, mas mesmo antes de ler sobre as especificações, eu fiquei descontente, não é bem descontente, eu fiquei sem entender algumas coisas, mas eu vou deixar para falar no final, beleza? Mas para chegar lá eu vou começar comentando levemente aqui justamente sobre as... Estava lendo algumas matérias, na Canaltech, fui ler, não lembro agora todos os sites que eu procurei, mas enfim, eu estava lendo algumas matérias falando sobre principalmente a potência gráfica da potência da GPU do PS5 Pro para o PS5 base. E as duas partes que chamaram mais atenção ali foi essa diferença da GPU e da CPU. Por quê? A GPU do PS5 base hoje, ele tá, se eu não me engano, a maneira correta de falar é que ela tem 10,28 teraflops. E a do PlayStation 5 Pro, ele vai ter um pouco mais de 33 teraflops. A GPU, caso aconteça de vocês não saberem o que significa, é a placa gráfica, que tem o poder gráfico para poder ali rodar os jogos, tudo, e rodar as características dos jogos, né? Enfim. Gente, só deixa eu explicar uma coisa que eu lembrei aqui agora. Eu não sou um baita especialista em tecnologia. Eu sou um entusiasta, gosto bastante, leio algumas coisas sobre o assunto, mas eu não sou um especialista profundamente estudioso do assunto. Tá? Então, se eu falar uma besteira ou outra aqui, peço que vocês me perdoem, mas aqui é mais uma questão de entusiasta / fã desse mundo, né, usuário de hobby, para pessoas que também conversem comigo nessa linha, tá? Se você for um estudioso de tecnologia, um especialista, e está assistindo pensando assim, nossa mano, esse cara só tá falando abobrinha, então eu te peço a enorme gentileza que você me corrija nos comentários, não tem problema nenhum. Vai ser um prazer poder conversar com vocês e aprender com quem entenda mais sobre isso, beleza? Então eu estou dando só uma pincelada, questão técnica por cima, só para entender o que é a minha opinião depois, tranquilo? A GPU, ela tem uma diferença bem grande de 33, né, dos 10,28 teraflops do Play 5 atual para os 33 que seria a especificação do PlayStation Pro. Porém, contudo e todavia, a CPU, que é o processador do videogame, tem uma alteração de cerca de 10%. E isso daria uma mudança ali muito pequena no desempenho geral do videogame. Tanto que um debate que está sendo feito em vários sites aí é que o GTA 6, que derrubou a casa quando saiu o trailer, tá todo mundo esperando muito o jogo por conta da toda a história do GTA em si, né, da franquia, mas também pelo que foi apresentado graficamente. Eu assisti o trailer do GTA 6 e, mano, eu achei sensacional os caras conseguirem criar uma qualidade gráfica daquela num jogo que a gente sabe que por tradição tem um mundo aberto gigantesco. Então os caras trazerem aquela qualidade gráfica pro jogo num mundo aberto tão grande, realmente foi uma coisa que me surpreendeu muito. Eu tô muito empolgado com o GTA 6 e fiquei bastante animado e impressionado pelo trabalho que eles estão fazendo. Mas uma coisa que as pessoas, os sites e o mercado em si está discutindo com esse vazamento, né, de especificação, é que mesmo assim o PlayStation 5 Pro não rodaria o GTA 6 a 60 FPS.
O que seria, mano? Não sei, talvez tecnicamente seria explicável, mas pra mim seria algo inexplicável. Por quê? Esse ponto dessa diferença da GPU e da CPU, eu li em um site que o principal motivo, segundo um desses insiders, seria porque o PlayStation 5 Pro teria que ter uma retrocompatibilidade com o futuro PS6. Então ele não poderia ter uma CPU, um processador que fosse mais avançado, porque o futuro PS6 geraria conflito na hora de desenvolver jogos. E agora eu vou entrar no ponto justamente da minha opinião, que tem a ver com aquela frase no início do vídeo. Quer entender o seguinte, faz 3 anos e meio, que foi lançado o PlayStation 5. A maioria das gerações dos videogames tiveram aí 6, 7, 8 anos antes de lançar o próximo. Desde o PlayStation 4, a Sony e a Microsoft têm começado com essa patifaria, para não usar um outro termo, de Pro. Para que lançar um videogame Pro? Um dos motivos que eu acabei procurando essas informações sobre o Play 5 Pro é que seria que esse tipo de movimento ajuda a alavancar a venda dos consoles no mercado. Eu não sou um especialista nem em tecnologia, nem especialista em economia. Mas não faz sentido para mim, como fã, eu sou, para vocês entenderem, eu sou usuário de Microsoft, que eu jogo no computador, então eu sou usuário do universo Microsoft, mas eu sou um grande fã da Sony. A maior parte da minha vida eu tive videogames PlayStation e adoro PlayStation, sou sonista de coração. Mas não faz o menor sentido você lançar esses aparelhos Pro com um aumento de tecnologia, sendo que, por exemplo, no caso do PlayStation 5 e PlayStation 6, ele vai atrapalhar a próxima geração que ainda vai vir. Desde que começou, como eu falei no PlayStation 4, começou esse negócio de Pro, eles ao invés de lançar o videogame novo, eles lançam esse Pro. Eles dão um salto de tecnologia para esse Pro muito pequeno para lançar o mesmo videogame com alguma melhoria de desempenho. Cara, na boa, pra mim isso é uma tremenda de uma palhaçada. Talvez você, que mais uma vez, que conheça bastante do mercado, esteja bastante infiltrado no mercado ou conheça muito de tecnologia, pode achar que eu estou falando uma baboseira aqui. Mas eu, como usuário casual, vou me colocar como usuário casual, porque hoje em dia eu não tenho mais o mesmo ritmo de jogo que eu tinha quando eu era adolescente. Mas eu, como usuário casual, não me faz o menor sentido você lançar um videogame intermediário antes da próxima geração. Aí agora, eles ainda vão lançar um videogame, se for verdade os boatos, tá? Deixando isso bem ressaltado. Eles vão lançar um videogame com uma tecnologia um pouco superior e que vai atrapalhar a próxima geração. Então por que ao invés de lançar o PlayStation 5 Pro, não segura isso e não lança o PlayStation 6 daqui 2, 3 anos? Será que o PlayStation Pro, esse conceito de Pro, será que ele dá tanta vantagem assim no mercado? Eu não sei nem como pesquisar isso na internet, depois eu vou tentar ver se eu consigo pesquisar. Mas será que ele dá tanta vantagem assim no mercado? No PlayStation 4 Pro houve tamanha diferença a ponto do lançamento do Pro de movimentar o mercado e fazer vender mais videogame? Porque, beleza, eles vendem mais videogame, mas eles também têm que gastar para produzir esse videogame. Eles têm que gastar para desenvolver essa tecnologia. Então não é que aumenta as vendas com o que já se tem. Ou talvez eu esteja enganado, talvez eles já desenvolveram essa tecnologia, agora pensando aqui junto com vocês no vídeo, talvez eles já desenvolveram essa tecnologia antes, mas já lançaram ela picada com o intuito de fazer isso. Talvez agora, aí faria sentido essa malandragem, talvez aí que está o pega da malandragem. Talvez aí que está o pega. Mas no geral, eu acho isso uma patifaria e uma palhaçada da indústria, principalmente com os usuários, óbvio, com os clientes. Porque você compra um aparelho que na verdade, não é 100% o que eles desenvolveram. Eles te vendem uma parte da tecnologia que eles desenvolveram para dali 3 anos eles te venderem a outra parte da tecnologia. Então, na boa, Sony, sério, mano, até quando a gente vai ficar com esse negócio de aparelho Pro, aparelho base, aparelho Pro, aparelho base, aparelho Pro? Ah, Bruno, mas é a segunda geração que eles estão fazendo isso. Mas se eles fizeram na geração anterior
e estão fazendo agora porque eles gostaram da brincadeira. E aí vai ficar com essa brincadeira até quando? Porque a gente sabe que a indústria, para ganhar dinheiro, quando gosta da brincadeira, leva a brincadeira para frente. E espreme a laranja até ela não dá mais nenhum caldo. E aí, Sony, vai ficar nessa até quando? Então, assim, eu acho que é uma tremenda da patifaria. Eu não sou ninguém na ordem do dia. A Sony, se a Sony estivesse vendo esse vídeo aqui, ela ia cagar, na minha opinião. Mas eu, como um fã da Sony, que na maior parte da minha vida tive os aparelhos da Sony, acho que é uma grande patifaria fazer isso, esse negócio de ficar separando o aparelho base e o aparelho Pro. Segura essa bagaça, essa tecnologia do aparelho Pro e lança o PS6 daqui uns 2, 3 anos, como sempre funcionou as outras gerações. E isso é o que eu acho, beleza? Se você acha que pra você não tem problema esse negócio de PS Pro, você acha legal essa diferença de PS Pro e tal, deixa aí nos comentários. Talvez só tô eu sendo, no auge dos meus quase 40 anos, me tornando um velho ranzinza. Mas, se você concorda comigo e acha que também é uma patifaria do mercado, deixa nos comentários também. Vai ser bom saber que se eu sou um velho ranzinza, tô ficando um velho ranzinza Pro, é o velho ranzinza, eu não sou o único velho ranzinza. Beleza? Obrigado mais uma vez por você ficou até o fim do vídeo e eu agradeço demais, tá bom? Até o próximo.